Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula aqui no Estratégia Concurso, focado na OAB. Vamos aprovar, chegou a hora mesmo de passar nessa prova. Direito Constitucional vai ser tranquilo, com o material que o Estratégia está disponibilizando para vocês da minha matéria, que é Direito Constitucional, garanto que vocês vão chegar muito bem preparados. Bem, na última aula de dicas aí, eu terminei falando de direitos fundamentais, falei do direito à vida, do direito à igualdade. Deixa eu lembrar um pouquinho da liberdade de imprensa. Por que eu gosto de lembrar da liberdade de imprensa? Porque o Supremo tem um julgamento importantíssimo sobre esse assunto, que é a DPF 130, que o Supremo vai dizer o quê? Olha, a liberdade de imprensa ela é tão importante, mas tão importante, ela está de tal maneira enraizada na democracia que sequer é possível haver uma lei de imprensa no país. O Supremo entendeu na DPF 130, então, que a lei de imprensa era inconstitucional e sequer poderia haver uma nova lei de imprensa, porque a liberdade de imprensa deve ser limitada pela própria Constituição. A Constituição garante o direito à imagem, né, a indenização por danos morais, em caso, né, de prejuízo aí à honra, à imagem das pessoas. Então, esse limite já está estabelecido na própria Constituição, esse limite posterior, né, à liberdade de imprensa. Fora isso, sequer é possível ter qualquer limite na legislação infraconstitucional. Então, liberdade de imprensa, lei de imprensa declarada inconstitucional, porque ela está ligada de tal forma à democracia, são tão indissociáveis a liberdade de imprensa e a democracia, que não é possível haver uma lei de imprensa no país. Bacana? Bem, lembrar da inviolabilidade do domicílio, esse importante direito fundamental. A Constituição vai dizer que a casa é asilo inviolável. Essa ideia de a casa é asilo inviolável, casa aqui num sentido muito amplo. Casa é qualquer lugar fechado onde você viva ou onde você exerce a sua profissão. Pode ser o trailer onde você mora, pode ser a república de estudantes, pode ser o imóvel que você loca, né, decorrente de um contrato de locação, pode ser o quarto de hotel onde você vive, tudo isso é domicílio, é amplo, pode ser o seu escritório de advocacia, a repartição pública onde você trabalha, qualquer lugar fechado onde você vive ou exerce sua profissão é considerado casa aqui para fins de proteção constitucional. Tá? As exceções aí à inviolabilidade do domicílio que a Constituição traz é o consentimento do morador. Eu nem acho que isso é exceção, porque se tem consentimento, sequer tem violabilidade. Não posso falar que uma casa foi violada se houve consentimento do morador. Bem, mas a Constituição diz expressamente, salvo se houver consentimento do morador, em caso de desastre, para poder prestar socorro em caso de flagrante delito, né, não dá para esperar, né, tá acontecendo um crime, tem que entrar, ou durante o dia com ordem judicial. Então, se tiver algum malfeitor aí dentro de uma casa, o Estado não pode entrar nessa casa, salvo se tiver flagrante delito. Ele só vai poder entrar nessa casa, o Estado só pode entrar nessa casa com ordem judicial durante o dia, se não tiver flagrante delito. Cuidado com as exceções aí à inviolabilidade do domicílio. Lembrar também da questão da interceptação telefônica. A Constituição proíbe a interceptação telefônica. A Constituição proíbe a interceptação telefônica. Qual é a exceção? Qual o caso que a interceptação telefônica é possível? A interceptação telefônica somente será possível para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, só em matéria criminal, em matéria penal. Só nessas hipóteses é que a interceptação telefônica é possível, tá? Com ordem judicial, sempre com ordem judicial, sempre. Ó, a interceptação telefônica, eu quero que vocês não confundam interceptação telefônica com quebra do sigilo de dados telefônicos. Uma coisa é, porque vejam só, quando a gente fala quebra de sigilo telefônico, tá? Quando a gente fala quebra de sigilo telefônico, a gente tem que fazer uma diferenciação. Uma coisa é a quebra da comunicação telefônica, outra coisa é a quebra de dados telefônicos. A quebra da comunicação telefônica é essa que eu acabei de dizer, é ouvir a conversa da pessoa, é saber o conteúdo do diálogo travado ali por telefone. Isso só com ordem judicial e
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É o grampo. Isso depende de ordem judicial. Tá? Agora, a quebra do sigilo de dados telefônicos, isso pode quebrar sem ordem judicial. O próprio policial pode pedir a quebra do sigilo de dados telefônicos. Dados não é o conteúdo da conversa. Por exemplo, o delegado pergunta, você conhece fulano de tal? Você responde, não. Aí o delegado manda oficiar a sua operadora, a operadora dá as suas últimas 100 ligações e dessas 100 ligações verifica que 20 eram para aquela pessoa. Então o delegado conseguiu demonstrar que você conhecia sim aquela pessoa através da quebra do sigilo de dados. Ele não ouviu a conversa, ele só teve acesso aos dados telefônicos. Acesso a dado telefônico não depende de ordem judicial. Não é interceptação telefônica propriamente dita, tá? Mas para quebrar o sigilo da comunicação telefônica, ter acesso à conversa, essa depende de ordem judicial e somente para fins de investigação criminal e instrução processual penal, tá? Bem, vamos falar de uma garantia constitucional agora, vamos falar de todas elas, aquela que mais tem caído nos concursos públicos na prova da OAB, em razão de uma mudança jurisprudencial de 2007. Vamos falar do mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? O mandado de injunção é uma garantia constitucional, um remédio constitucional criado pela Constituição Federal de 88 para combater o que a doutrina chama de síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Calma lá, o que é isso? Vejam, lembra que eu disse na aula anterior sobre as normas de eficácia limitada, aquelas normas de aplicabilidade imediata do professor José Afonso da Silva? Aquelas normas que não têm aptidão para produzir todos os seus efeitos sem regulamentação infraconstitucional? Pois é, essas normas de eficácia limitada dependem de regulamentação infraconstitucional. Quando essa regulamentação infraconstitucional não vem, surge o que a gente chama de síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Síndrome de quê? Síndrome da omissão do legislador. O legislador não está fazendo com que aquela norma constitucional produza todos os seus efeitos. Para isso, a Constituição criou 2 remédios para combater essa doença, essa síndrome. Quais são esses remédios? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Vou ficar aqui com o mandado de injunção. O mandado de injunção, então, serve para proteger o seu direito subjetivo a obter de uma norma constitucional todos os seus efeitos toda vez que houver uma omissão inconstitucional, tá? Bem, eu só quero lembrar aqui para vocês que havia muita discussão a respeito dos efeitos da procedência do mandado de injunção. Então, eu impetro o mandado de injunção querendo a regulamentação de uma norma constitucional. Bacana. Mas existe o princípio da separação dos poderes. Poderia o Poder Judiciário dizer qual é a norma que vai ser aplicada? Poderia o Poder Judiciário dizer aí, legislar, né? Dizer, olha, já que não existe norma aqui regulamentando essa norma constitucional, a norma que vai ser aplicada é essa. Venham comigo, vejam só, até 2007 o Supremo tinha uma posição absolutamente conservadora e bastante criticada pela doutrina. O Supremo adotava a chamada teoria não concretista do mandado de injunção. O que diz essa teoria não concretista do mandado de injunção? Ela diz que, ao se julgar procedente o mandado de injunção, o Poder Judiciário simplesmente vai declarar a mora do órgão omisso, vai dizer que ele está omisso, mas o Poder Judiciário não pode dizer qual é a norma que vai ser aplicada naquele caso, porque senão ele age como legislador positivo, e isso o Judiciário não pode fazer em razão do princípio da separação dos poderes. Tá? Essa foi a teoria adotada pelo STF até 2007. A partir de 2007, a jurisprudência muda e o Supremo passa a adotar a teoria concretista do mandado de injunção. O que diz a teoria concretista do mandado de injunção? Diz que, ao se julgar procedente o mandado de injunção, o Poder Judiciário tem o dever de garantir a aplicação daquela norma constitucional. Então, o Poder Judiciário pode dizer qual é a norma que vai ser aplicada. Ele tem esse poder, ele tem esse dever constitucional, inclusive, de garantir a plena aplicação daquela norma constitucional. Então, a partir de 2007, o Supremo passa a adotar a teoria concretista
do mandado de injunção. Ele diz qual é a norma que vai ser aplicada caso julgue procedente o mandado de injunção. Bem, essa teoria concretista, só para a gente recordar, pode ser individual ou geral. Teoria concretista individual, o Supremo diz qual é a norma que vai ser aplicada para aquele caso que ele está julgando. Teoria concretista geral, o Supremo diz qual a norma vai ser aplicada para aquele caso que ele está julgando e para todos os outros casos idênticos, para todos os outros casos em que há uma situação semelhante. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a greve de servidores públicos. O Supremo disse, olha, em caso de greve de servidor, vai ser aplicada a Lei Geral de Greve. Não só para aquele caso que o Supremo estava julgando, mas para todos os outros casos relacionados aí à greve de servidor público. Tá? A teoria concretista também pode ser direta ou indireta. Teoria concretista direta, o Supremo julga procedente o mandado de injunção e já diz qual é a norma que vai ser aplicada. Teoria concretista indireta, o Supremo julga procedente o mandado de injunção, mas primeiro ele estabelece um prazo para que aquele órgão omisso regulamente a Constituição e só após esse prazo é que ele vai dizer qual é a norma que vai ser aplicada. Tá? O importante é que o Supremo adota a teoria concretista. Se vai ser geral ou individual, direto ou indireto, vai depender de cada caso que o Supremo julgar. Show de bola? Bem, deixa eu mudar um pouquinho de assunto para falar de nacionalidade. Sobre nacionalidade, eu quero lembrar da diferença entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. E atenção! Só a Constituição pode trazer diferenças entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. As leis infraconstitucionais não podem criar nenhum outro tipo de distinção. Só a Constituição pode trazer essa distinção. Tá? E quais são as diferenças que a Constituição traz em relação ao brasileiro nato e brasileiro naturalizado? Bem, primeiramente em relação ao acesso a cargo público. Alguns cargos públicos somente podem ser ocupados por brasileiros natos, brasileiros naturalizados não podem. É fácil de lembrar, são 5 cargos ligados aí à sucessão presidencial e 3 cargos ligados à segurança do país. Fácil, tá? Quais são os cargos ligados à sucessão presidencial? Bem, primeiramente quem tem que ser brasileiro nato? O presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Cuidado, hein? Para ser deputado ou senador não precisa ser brasileiro nato, não. Pode ser naturalizado. Mas para ser presidente da Câmara ou do Senado, tem que ser brasileiro nato. Por quê? Todas essas autoridades podem chegar à presidência da República. O presidente que já está lá, o vice-presidente, o presidente da Câmara, que é o primeiro aí da linha da sucessão aí excepcional, o presidente do Senado e os ministros do STF, que fazem um rodízio para ocupar a presidência do Supremo, e o presidente do Supremo aí é o 5º aí na nossa cadeia de sucessão presidencial. Tá? Então esses 5 cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos. Há mais 3, como eu disse para vocês, agora ligado à segurança do país, que também tem que ser ocupado por brasileiros natos. Quem são essas autoridades? Vejam, o ministro da Defesa também tem que ser brasileiro nato, ministro da Defesa, os chefes de missão diplomática, tá? Perdão, chefe não, os membros da carreira diplomática, não precisa nem ser chefe, tá? Os membros da carreira diplomática precisam ser brasileiros natos, os membros das carreiras diplomáticas brasileiros natos e os oficiais das Forças Armadas. Tá? Então, ministro da Defesa, olha só, ligado à segurança do país, ministro da Defesa, os membros da carreira diplomática e o ministro da Defesa. Tá? Esses são os cargos que somente podem ser ocupados por brasileiros natos. Segunda diferença, extradição. O brasileiro nato jamais será extraditado, jamais, o brasileiro nato. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado sim, em relação a crimes cometidos antes da naturalização ou por tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que posteriormente à naturalização. Terceira diferença, o brasileiro nato não perde a sua nacionalidade brasileira de forma imposta. Ele perde a nacionalidade brasileira se ele adquirir voluntariamente outra nacionalidade, mas a regra é que o brasileiro nato não irá perder a sua nacionalidade em razão de atividade nociva ao interesse nacional.
Já o brasileiro naturalizado, não. Ele pode perder a sua nacionalidade brasileira em razão do exercício de atividade nociva ao interesse nacional. Ele vai perder a nacionalidade brasileira dependendo aí de decisão judicial. Tá? Não pode ser por processo administrativo, não. Por decisão judicial, atividade nociva ao interesse nacional, o brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade brasileira. Quarta diferença, lá no artigo 222, não vamos esquecer desse artigo, não. Importante artigo lá no capítulo da comunicação social. A Constituição vai dizer que a propriedade de empresa jornalística e de empresa de rádio e televisão tem que ser de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos.